Durante a montagem, também é importante você observar alguns cuidados. Por exemplo, você, quando for nivelar a sua camada de bolo, você precisa nivelar de forma que ela fique retinha, né? Nivelar, reta e manter a mesma espessura entre as camadas. Então, se eu tenho uma espessura de 2,5 cm, que é o que geralmente a gente utiliza, eu preciso ter todas as camadas com essa altura, 2,5 cm. Por quê? Olha só, se eu coloco uma massa com uma espessura menor embaixo, acompanha. Aí eu vou montando, né? Camada de massa, camada de recheio. A de cima eu coloco um pouquinho mais alta, aí mais um recheio, aí a de cima mais alta. O que vai acontecer? Em cima tá muito mais pesado do que embaixo. A de baixo, como ela é mais fininha, ela não vai aguentar e vai rachar. Então o seu bolo pode rachar, pode desmoronar se você tiver espessuras de massas diferentes dentro do seu bolo. Então é importante utilizar sempre a mesma altura, geralmente 2,5 cm. Os recheios, eles precisam estar no ponto correto e você precisa utilizar o recheio correto para o tipo de massa escolhida, tudo bem? Sempre é muito importante frisar para que você não perca a sua produção. Utilize a massa correta com o recheio correto. Se você colocar uma massa pesada demais com o recheio cremoso demais e não fizer a cinta de contenção, você pode correr o risco do seu bolo rachar. O tempo durante a montagem é muito importante. Por quê? Geralmente, eu indico que você monte o seu bolo na noite anterior, dentro de uma forma, com a folha de acetato ou então com um saquinho de congelamento aberto, né, para você montar o seu bolo dentro da forma. Montou o bolo, coloca na geladeira e somente vai finalizá-lo no dia seguinte, porque é preciso um tempo de descanso entre as etapas de montagem para que a massa e o recheio, elas colhem uma na outra, para que os sabores interajam entre si. Então, tem toda uma estabilização para que você não perca a estrutura do seu bolo. Então, o indicado é, monte o seu bolo na noite anterior e somente o finalize no dia seguinte. Então, você vai montar dentro da forma, colocar para a geladeira bem embalado, para não perder a umidade da massa. E no dia seguinte você vai tirar da forma e vai finalizar o seu bolo com a cobertura e a decoração. Se você tá com pressa, você pode deixar pelo menos 4 horas, é o indicado. No mínimo 4 horas na geladeira, para esse tempo de estrutura, de estabilização da massa, para que o seu bolo não desmorone nem rache, tudo bem? É importante respeitar para você ter um resultado final bonito, com uma decoração legal, porque senão você pode correr o risco do seu bolo rachar ou desmoronar.